E aí, Renan Gonçalves na área para mais uma live aqui. Estamos iniciando hoje um novo projeto. Você que vai assistir aí no replay, seja muito bem-vindo. Você que está chegando agora aqui também, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso projeto da Pílula do Crescimento da Advocacia. Todo dia nós vamos ao meio-dia, ao exato, né, na exata metade do dia, né, nós vamos soltar aqui uma pílula de conhecimento para você que é advogado e quer crescer a sua advocacia. Você que está com advocacia aí, com ressaca, doente, uma advocacia sem vitamina, uma advocacia praticamente na UTI, nós vamos dar aqui uma pílula para você ir curando essa advocacia todos os dias. E a pílula de hoje é sobre você não ir sozinho, não jogar o jogo sozinho, não advogar sozinho. É sobre isso que nós vamos falar aqui. Serão lives todos os dias, lives curtinhas, tá? É uma pílula mesmo, uma pílula de conhecimento, uma pílula do crescimento para você advogado. Então serão conteúdos bem curtinhos, bem rápidos, tá? E a pílula de hoje é sobre você não ir sozinho. Eu sei que às vezes a gente desanima, né? É difícil às vezes achar um sócio que realmente vá agregar no seu escritório. É difícil você achar às vezes um advogado associado que vai advogar no seu escritório, alguém para o comercial, alguém para o relacionamento, alguém para o financeiro, alguém para fazer o marketing, né? Enfim, principalmente sócio, né? Sócio acho que é o mais difícil. Mas ainda que seja difícil, não é indo sozinho que você vai resolver esse problema. Às vezes você pode pensar, eu vou tocar sozinho mesmo esse meu escritório, que vai ser melhor. Não faça isso, né? Tem gente que fala assim, mas, por exemplo, né, o Jeff Bezos, ele desenvolveu a empresa dele sozinho, o Zuckerberg desenvolveu sozinho. Aí que você se engana. Até esses caras que parece que eles foram sozinhos, que eles montaram as empresas de forma sozinha ali, não é verdade. Esses caras, eles apenas ficaram famosos, né, sozinhos, né, mas sempre teve aquele cara que ficava fazendo. No caso do Zuckerberg, por exemplo, tinha ali os programadores dele, o Steve Jobs tinha também os programadores dele, né? Então assim, até essa galera que, até um cara ou outro que você pode falar assim, não, fulano montou uma empresa sozinho. Na verdade não, ele sempre teve um cara atrás. A diferença é que ele era o cara do marketing, né? Ele era o cara que parecia ali no marketing e tal, mas ele sempre teve um time ali. Não adianta você querer ir sozinho. Não tem como. E outra coisa, né? Você tendo equipe, você tendo sócios, muitas ideias que você nem teria, você vai ter vindo de outras pessoas. Voltando, infelizmente a nossa mente ela é limitada, né? A nossa criatividade é limitada. Então se você toca um negócio sozinho, você imagina que todas as ideias que você for colocar em prática na sua empresa vai ter que sair de você, você vai ter poucas ideias, você vai se limitar demais. Então uma vantagem também de você ter muitas pessoas no seu escritório de advocacia é que cada um pode dar uma ideia, e aí você deve até instigar esse pessoal a dar ideias para você. Instigue o estagiário a dar ideias, a secretária, os advogados associados, os sócios, né? Você tem que motivar esse pessoal a trazer ideias. Até um conceito que é muito aplicado nos Estados Unidos, que é o brainstorming, que é o quê? É aquela tempestade de ideias. É você fazer uma reunião e todo mundo dando ideias ali, você anotando, para juntos você ir fortalecendo essa ideia. Esse projeto que nós estamos começando hoje aqui, que é a pílula do crescimento da advocacia, ele foi originado justamente nisso. Em reuniões que eu tive, né? Agora mesmo estava conversando com uma pessoa da minha equipe, e aí nós começamos, né? Ontem também tive uma reunião com a pessoa da minha equipe, hoje tive outra, e aí cada um dá uma ideia, vamos fazer assim, nós vamos fazer bem curtinho, vamos colocar uma dica por dia, vamos fazer de tal forma. Eu sozinho, eu não chegaria onde eu cheguei, por exemplo, com esse projeto aqui. Porque a minha ideia dessas lives aqui era outra. Aí um dá uma ideia, um chega e fala, não, por que você não faz isso? Aí eu falo, caramba, realmente. Aí chegou, não, mas por que você também não acrescenta isso? Por que você não corta isso? Por que você não coloca nessa periodicidade? Enfim, quando tem muitas pessoas, cada um trazendo uma ideia diferente, é muito mais fácil de você alcançar um resultado legal, um bom resultado. Você sozinho, você vai ficar preso naquela sua única ideia, você não vai conseguir, de fato, desenvolver uma ideia mais produtiva, uma ideia com mais qualidade. Então não adianta você ir sozinho, tá? Aqui no meu escritório, por exemplo, muita coisa do que tem aqui no escritório não foi ideia minha. Tem coisa que foi ideia de estagiário, tem coisa que foi ideia de advogado associado, sabe? Enfim, então, por exemplo, as nossas planilhas que nós usamos aqui no escritório, muitas das planilhas que eu uso aqui hoje, que são planilhas de gestão, planilhas em que eu consigo ter o controle, tomar decisões, ter uma ideia de como que está o rendimento do escritório, o fechamento de contrato, a lucratividade do escritório, muito disso foi desenvolvido não por mim sozinho, foi desenvolvido por mim junto com alguém aqui do escritório, com um dos nossos
um dos nossos associados aqui do escritório. Então, se eu tivesse sozinho, provavelmente eu não teria criado dessa forma essas coisinhas, sabe? Então, não vá sozinho, tenha um sócio. E aí outra dica, né? Se você não consegue ter um sócio, eu não quero ter um sócio porque o meu sócio não dá certo, ele é muito diferente do meu estilo. Tudo bem, então se você tem condições de montar um escritório sozinho ou atuar sozinho, ou se você tem essa personalidade, né? Não tem problema, mas tenha uma equipe pelo menos, né? Tenha alguém para te auxiliar, tenha alguém para te aconselhar, tenha alguém para cuidar do departamento X ou Y. Eu vejo que muitos advogados, por causa dessa cultura antiga, né, essa cultura que vem aí de anos da advocacia, eles querem fazer tudo sozinho, né? Ele quer fechar o contrato, ele quer fazer audiência, ele quer fazer a petição, ele quer fazer o marketing, ele mesmo faz os atendimentos, as reuniões. Não tem jeito, por mais que você seja muito bom, por mais que você seja sensacional, espetacular, você vai chegar num teto de crescimento aqui muito rápido mesmo. E na hora que você chegar naquele teto, você não vai conseguir passar disso aí. Então não adianta, né? Por mais que você seja bom, que você seja competente, que você seja o melhor advogado aí da sua cidade, sozinho você vai chegar num teto. E aí, lógico, cabe a você pensar e decidir se você vai querer ultrapassar esse teto ou não. Se você se contentar em ficar abaixo desse teto, pode continuar sozinho. Se você quer ultrapassar esse teto, não adianta. Você vai ter que montar equipe, você vai ter que contratar, você vai ter que trazer gente, você vai ter que de repente pensar num sócio. Se você não quer ter um sócio, você vai ter que contratar alguém para fazer o setor do comercial, o setor do relacionamento ao cliente, ou até o setor jurídico, né? Outros advogados, para você alavancar, para você escalar, para você aumentar a sua eficiência, né? Os seus números. Então, não adianta ir sozinho. Eu sei, doutor, é difícil contratar? Sim, é difícil contratar demais. Hoje é muito difícil você achar gente com os requisitos ideais para trabalhar numa empresa, né? Gente que seja competente, gente que tenha mentalidade ali de realmente crescimento, né? De eficiência, com honestidade, gente que realmente vista a camisa do escritório, gente que não tem segundas intenções. Realmente é muito difícil, mas não é porque é difícil que você vai parar, não é porque é difícil que você não vai fazer, né? Tudo é difícil. Você fez uma faculdade de Direito que é difícil, você passou na OAB que é difícil, você encarou a advocacia que é difícil. Então não faz sentido nenhum, se você passou por tudo isso, não faz sentido nenhum você deixar de contratar agora, deixar de buscar um sócio, deixar de montar uma equipe, porque é difícil, né? Tantas coisas difíceis que vocês já fizeram e não pararam. Então não faz sentido você parar e querer advogar sozinho por conta disso, tá? Um exemplo, né, que eu ensino sempre nas minhas mentorias, nos meus cursos, é o advogado fazer um trabalho de marketing. Automaticamente, se você começa a fazer um trabalho de marketing, você vai começar a atrair muitos clientes, vai começar a chegar muita mensagem no seu WhatsApp. Você já vai ter o primeiro problema, né? No primeiro dia você já vai ter um problema. Quem que vai responder esse monte de WhatsApp? Vai vir um monte de curioso, vai vir os clientes que você já tem querendo andamento de processo. Então, assim, vai encher o seu WhatsApp. E aí já começa a primeira pergunta, o primeiro problema. Como que você vai atender esse público todo, esse monte de gente, se você não tem uma equipe, por exemplo, para atender? Então, não faz sentido nenhum você ir sozinho. A não ser, como eu disse, que você queira ficar abaixo desse teto, que você não queira crescer, que você não queira expandir o seu escritório. Aí tudo bem. Mas você entendeu? O primeiro problema já vai ser no atendimento. Eu lembro que quando eu comecei a fazer marketing, começou a chegar muitos clientes e eu não dava conta de atender esses clientes. Aí, dias depois, quando sobrava um tempo, eu ia lá olhar o WhatsApp. E aí, quando eu vi o WhatsApp, o possível cliente tinha mandado mensagem, já tinha, sei lá, 2 semanas, um mês. Aí que eu ia ver a mensagem dele, aí eu falava, ô fulano, perdão, agora que eu vi sua mensagem, você está querendo um divórcio? Como é que é o seu divórcio? Me dá mais informações que eu vou tentar te ajudar. E aí ele falava, não, doutor, como o senhor demorou, eu já procurei outro advogado. E aí eu já fiz o contrato com outro advogado. Imagina, perdi a causa porque demorei a agir. Esse primeiro atendimento ele tem que ser muito rápido. Então, você vê, no primeiro contato com o cliente, a falta de uma equipe, a falta de pessoas já me trouxe problema. Aí depois que você resolve o problema do fechamento do contrato, né? Você coloca alguém ali, por exemplo, vou contratar um estagiário que seja para fazer esse fechamento do contrato. Esse estagiário, ele vai fechar os contratos para você, por exemplo. E aí, com 1 semana ou 2 semanas, se você tiver um bom fechamento de contrato, vai chegar, sei lá, 10 contratos na sua mesa para você dar entrada. E aí surge outro problema. Como é que você vai protocolar, né, esses 10, 15, 20 processos com eficiência, com qualidade, dentro de um tempo razoável? Até porque cliente nenhum quer que você demore 1 mês ou 2
para você protocolar o processo dele. E aí você já se depara com um outro problema. Como que você vai dar andamento a esses processos? Aí você já vai ter que resolver esse problema, que é contratar pessoas para o jurídico. Depois você vai notar que esse monte de cliente vai começar a mandar mensagem para você, né, pedindo andamento de processo e tal, e aí você também não vai dar conta, porque o seu primeiro estagiário está fechando o contrato, né, você ou o seu advogado está lá montando as causas, e aí quem vai fazer o relacionamento ao cliente, né? Quem que vai atender os seus clientes, quem que vai dar andamento de processo? Então você vai já se deparar com um outro problema. Então, antes de você criar esses problemas, antes de você se queimar com os clientes, antes de você perder o fechamento da causa por demorar a responder, antes de você atrasar um processo, deixar um processo lá na mesa lá por 2, 3 meses porque você não tem tempo, deixar o seu cliente esperando resposta do andamento do processo no WhatsApp por semanas ou nunca responder, antes de chegar nessa situação, já tem essa mentalidade de que não tem como crescer sozinho. Não adianta, você não dá conta, você não é super-herói, super-homem, super-mulher, né? Não tem como. E ainda que você tenha muita vontade, muita disposição, tem outro detalhe, ninguém é bom em tudo. Ninguém tem qualidades em todas as áreas. Geralmente uma pessoa é melhor para fechar o contrato, né? Essa pessoa é do comercial. Tem gente que é melhor para falar, então essa pessoa é melhor para fazer audiência, conversar com o cliente. Tem gente que é muito bom para escrever, escreve peças de forma sensacional, mas não consegue, por exemplo, atender um cliente. Às vezes escreve bem, mas é aquela pessoa introvertida, né, que quer só ficar no computador, não consegue conversar com o cliente, com o juiz, fazer um despacho com o juiz, fazer uma sustentação oral. Tem gente que é bom para gestão, tem gente que sabe gerir, tem gente que sabe cobrar, acompanhar, dar ordens quando precisa, determinar, definir fluxo. Tem gente que tem essa habilidade de gestão. Mas tem gente que não tem gente que não adianta, né? Por exemplo, eu já tive bons advogados no escritório. Ó, a Natália Ferreira, advogada, está aqui, um abraço. Ela falou bem assim. Eu já tive, um abraço, Natália. Eu já tive advogados associados no meu escritório que foram advogados sensacionais, advogados assim, sabe, que eu não tenho nada o que questionar. Porém, claramente esses advogados não têm uma habilidade de gestão. Pode ser que adquiram no futuro, pode ser que ao passar dos anos, dos meses, né, ele possa buscar essa habilidade. Não quer dizer que não vá ter, mas hoje ele não tem. E se hoje você não tem habilidade de gestão, se você for querer fazer a gestão, vai dar tudo errado. Você vai arrumar problema com a sua equipe, você vai arrumar problema no seu financeiro, você vai correr risco até de quebrar o seu escritório. Então você tem que ter essa noção. Se você não é o cara da gestão, você precisa achar alguém para fazer gestão e vai fazer audiência, vai fazer petição, vai fazer o que você é bom. Tá? Ah, mas eu não tenho um sócio para fazer gestão. Cara, não precisa ser necessariamente um sócio para fazer gestão. Você pode contratar alguém que vai fazer essa gestão. Você só supervisiona, pede para ele te trazer ali os relatórios, o que foi feito, né? Mas não precisa ser necessariamente um sócio. É igual financeiro também. Não precisa ser necessariamente um sócio. Não precisa, né? Então, se você não tem sócio, isso não é uma desculpa também para você fazer tudo. Você pode contratar pessoas para fazer. Você pode contratar para fazer financeiro. Você pode contratar para fazer a parte de gestão, a parte de marketing. Não precisa também você fazer o marketing. Se você é um cara, por exemplo, que é muito fechado, que não consegue por nada fazer um vídeo, ou não tem tempo, ou não gosta disso, você pode também ter alguém para fazer isso, né? O legal é se fosse um sócio, né? Porque aí vocês dividem ali as competências, né? Aí, por exemplo, é muito comum o cara vai pro jurídico fazer peça e audiência, e o outro sócio vai para o relacionamento ao cliente, para o marketing e tal. Mas se você não tem um sócio e não encontrou esse cara ainda, você pode achar alguém e contratar essa pessoa para fazer essa parte. É muito comum. O que não dá é para você ficar sozinho. Isso aí não dá, tá? Escritório de advocacia é como se fosse uma empresa, é como se fosse um supermercado. O dono do supermercado não tem como ele ficar no açougue, ficar no caixa, ir lá responder cliente, ir lá repor produto no estoque, não tem como. E o advogado, muitas vezes, ele está fazendo isso. Muitas vezes o advogado está no açougue, está no caixa e corre para repor o estoque, e corre para fazer isso, e aí ele faz tudo mal feito, né? Demora a repor o estoque, demora a pôr a carne lá no açougue, aí quando ele volta para o caixa já tem aquele monte de gente no caixa esperando para passar as mercadorias. Esse é o advogado, né, que não vai prosperar, não tem jeito. Então você precisa mudar essa mentalidade, precisa entender esse jogo. Sozinho não se chega a lugar nenhum. Escritório de advocacia é como se fosse um time de futebol. Se você pegar o Neymar num time de futebol, que seria hoje um dos melhores jogadores aí da atualidade, né, ou o Vinícius Júnior, vamos pegar o Vinícius Júnior, Neymar, Mbappé, qualquer um desses. Se você pegar esse cara e colocar ele jogar num time ruim, ele não vai conseguir desenvolver,
nada do que ele sabe, ele não vai fazer diferença nenhuma. O Vinícius Júnior num time ruim não joga nada, não adianta nada. Por quê? Porque é um esporte coletivo, é algo coletivo. Você precisa estar cercado de pessoas boas e cada um fazendo a sua função. O escritório de advocacia é a mesma coisa, é igualzinho um time de futebol, é algo totalmente coletivo, tá? É algo que o coletivo manda muito. Então, se você é um baita advogado, mas demora a responder o cliente, você é um baita advogado, mas não sabe gerir escritório, você é um super advogado, mas às vezes você não sabe fazer audiência, você não sabe gerir, você não tem noção de financeiro, vai dar ruim, ou você vai quebrar seu escritório financeiramente, ou seus clientes vão ficar insatisfeitos e vão acabar saindo e indo para outro, ou você não vai conseguir fechar os contratos necessários. Mesma coisa é o Neymar no time ruim. Ele vai fazer uma jogadaça, ele vai fazer um golaço lá, ele vai fazer um lance maravilhoso. Mas aí o que vai acontecer? O zagueiro vai falhar, vai tomar um gol. O cara vai chutar do meio de campo, o goleiro vai tomar um gol. O cara vai passar na lateral, o lateral não vai conseguir nada. Ele vai correr para receber uma bola, o meio campo vai errar o passe para ele. Então não adianta você ser o Neymar se você não tem um time bom. A mesma coisa é aí no seu escritório. Não adianta você ser o advogado Neymar, né, o melhor advogado da cidade, se você está ou sem ninguém, ou sozinho, ou rodeado de gente que não tem competência nenhuma, está na função errada, está desmotivado, tá? Não tem jeito. Você não adianta ir sozinho, você precisa montar a sua equipe, precisa treinar essa galera e precisa motivar essa equipe para cada vez mais essa equipe chegar no mesmo patamar que você está, no mesmo patamar que você quer que todos cheguem, tá? Porque também não adianta você montar uma equipe se essa galera também não estiver no mesmo nível, né? Que aí você volta a cometer o mesmo erro do Neymar que eu dei aqui. Você tem um time, mas o time é muito ruim, tá? Mas ainda é melhor ter um time ruim do que não ter time, né? Um time ruim você ainda consegue devagarzinho ir ajustando, vai trocando uma peça, troca o lateral, troca o atacante, troca o meio campo. Assim também é no seu escritório. Monta seu time e aí depois, claro, você vai trocando e vai melhorando, né? Ah, Renan, mas eu não tenho condições de contratar ninguém, financeiramente eu não posso. Cara, se você não tem condições, talvez é hora de você não montar seu escritório ainda, né? Talvez é hora de você ir com calma ou ir para algum escritório, pegar experiência, fazer ali o seu pé de meia, entender como é que funciona isso primeiro, né? E aí devagarzinho você vai contratando aos poucos, né? Existem funções que são mais importantes, existem funções que são menos importantes. Numa próxima live, numa próxima pílula do crescimento aqui da advocacia, eu posso trazer para vocês quais são as principais funções para o advogado contratar. Se alguém quiser essa pílula, já comenta aqui, seja agora ao vivo, seja na reprise depois, que aí eu faço depois uma pílula explicando quais são as principais funções, as primeiras funções que você precisa contratar no seu escritório. Mas a pílula de hoje é essa, só para vocês criarem essa mentalidade de não ir sozinho, de que não adianta, né? Eu vejo muita gente falando, desisti, não quero ter sócio, não quero contratar ninguém, porque é muito difícil, não acho gente competente. Eu sei disso, eu também já pensei em fazer isso, mas não é a melhor decisão, não é fugindo do problema que você vai resolver ele, é encarando o problema e buscando essas pessoas boas, beleza? Essa é a pílula do crescimento da advocacia de hoje. Todo dia agora ao meio-dia vai ter uma pílula nova, espero vocês amanhã. E quem não está nos nossos grupos do WhatsApp, entra nos nossos grupos que a partir de amanhã eu vou começar a mandar o lembrete e o link dessas lives diárias aqui bem curtinhas para vocês não perderem. Valeu, um abraço, até mais!